No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência lidando com empresários depois de tantos anos e sendo um empresário. Como a gente acaba tratando os sintomas dos problemas que a gente está enfrentando na nossa empresa, mas não atacando a origem desses problemas, as causas, e como isso impacta no seu negócio e na sua vida. Eu vou falar para vocês sobre uma empresa que eu ajudei durante muitos anos a se desenvolver e como foi difícil a gente fazer algumas mudanças, porque o gestor dessa empresa, durante a maior parte do tempo, ele queria atacar os sintomas, os problemas que estavam acontecendo no dia a dia, mas ele não estava realmente querendo resolver as causas. O porquê que aquilo estava acontecendo. Ele queria apagar incêndio, mas não o que estava causando aquele incêndio. E eu lembro que ele falava para mim muito: o meu problema é que eu não estou conseguindo vender na quantidade que eu preciso, João. Eu preciso vender mais serviços. Os serviços que eu vendo não são suficientes. E ele reclamava muito o tempo todo. Ele falava: João, eu preciso aumentar mês que vem as minhas vendas. O que eu faço? Eu tenho que melhorar a estratégia. Qual estratégia eu tenho que fazer? E eu lembro que eu vivia conversando com ele e fui explicando para ele, num processo educacional mesmo, de que ele precisava dar atenção a alguns outros problemas que ele estava deixando de lado. Um deles era a liderança dele. A liderança dele não era boa. Ele era um líder que, primeiro, não falava as insatisfações que estavam acontecendo para ele. Ele não conseguia transmitir essas informações para os seus colaboradores. Ele não era um líder que engajava os seus parceiros, os seus funcionários a crescer. Ele sempre falava que a empresa estava muito difícil, que estava tudo complicado, vivia reclamando dos processos da empresa, das coisas, e não motivando os seus funcionários, não mostrando para eles a verdadeira situação que estava enfrentando, o que ele não estava gostando, ele ia empurrando com a barriga, e só reclamava, mas não agia para resolver esses problemas. Essa era uma das questões que a gente atacou primeiro, a liderança dele. Ele realmente era um líder com muita dificuldade de agir. Como a liderança é difícil, a estrutura do negócio dele como um todo era toda bagunçada. Ele não conseguia ser um bom líder, ele não conseguia dividir as equipes nas suas determinadas funções. Era muito comum, a empresa ela falava assim: todo funcionário aqui faz de tudo. Todo funcionário era capaz de fazer qualquer operação na empresa. E eu costumei dizer a ele que quando todo mundo faz tudo, ninguém faz nada. Eu falei para ele da importância de especificar o funcionário, o colaborador, o terceirizado, para entregar aquilo especificamente. Porque quando ele vai fazendo aquela atuação, ele vai agindo na empresa, numa operação, num processo repetido, ele vai ficando bom. É muito difícil, você começa a operar a empresa fazendo determinada coisa. Aí o seu chefe manda você fazer outra, que você nunca fez. Você vai passar um tempo até aprender, até ficar bom. Às vezes você consegue entregar, mas não ficou bom o suficiente. Um exemplo claro era de uma proposta. Ele queria que a pessoa fizesse ali a proposta, estagiário que tinha na empresa. Olha, ele vai redigir uma proposta aqui e tudo mais. Aí o cara começava a redigir a proposta e tudo mais da empresa, para os clientes, para dar aquele confere. E aí, ao mesmo tempo, ele chegava, interrompia esse momento e falava: agora você tem que orçar um fornecedor novo. O rapaz nunca tinha orçado fornecedor nenhum. E ele tinha que sair daquela etapa para outra e depois voltar para aquela. Ou seja, era uma bagunça danada. Nenhum dos funcionários entendia qual era a sua verdadeira função. E aí a empresa realmente, apesar de faturar muito, ter um lucro até interessante, ela não funcionava, era muito desgastante as coisas acontecerem. E esse é um erro que eu percebi durante muitos anos, que é comum a diversos empreendedores e empresários. Eles acabam deixando a estrutura toda bagunçada, você acaba bagunçando tudo, você acaba não sendo um bom líder. E isso não é porque você nasceu mau líder, mas porque você não está dando atenção a fazer as coisas certas, a se tornar aquele líder que lidera a empresa para o sucesso, e não que fica exigindo de forma bagunçada melhorias, sem entender os processos, aonde se quer chegar, e sem transmitir isso para todo mundo. E é por isso que a minha chegada nessa empresa foi tão importante e fundamental. É impressionante, pessoal, quando alguém de fora vem e começa a fazer apontamentos, que são até claros de certa forma, mas para quem está envolvido no negócio, na operação diária, é tão difícil de ver. Então, quando eu cheguei com o olhar de fora, com toda a percepção, eu simplesmente mostrei para eles: olha, vocês não estão percebendo isso. Mostrei para esse gestor, esse empresário, mostrei para a equipe dele: vocês estão falhando porque vocês não estão percebendo isso. E foi muito interessante ver a melhora, Não é uma melhora do dia para a noite, mas construindo essa melhora
realmente durante todos os seus processos. As pessoas começaram a ser colocadas nos seus lugares onde elas faziam o seu melhor trabalho. E pouco a pouco a empresa foi crescendo, foi se desenvolvendo e foi se frutificando para se tornar uma empresa com poder de longo prazo. É muito comum empresas familiares terem essa confusão ainda mais forte. Afinal de contas, você está lidando com família, as coisas começam a se misturar, você não sabe onde entra a relação, a amizade, a família, onde entra a empresa, e aí confunde tudo, e aí você não sabe se está sendo justo, se está sendo injusto. É comum nas empresas familiares, às vezes, passar muita mão na cabeça um dos outros e, ao mesmo tempo, em outros momentos, cobrar de forma exagerada. Quando o trabalho não acaba na empresa, ele continua em casa, continua no jantar, continua no domingo, almoço de domingo, como eu falo. Então, todos esses problemas podem ser resolvidos com um olhar de fora, treinado, que é o que eu ofereço nas minhas consultorias, o que eu ofereço aqui no conteúdo gratuito que eu ofereço no site, aqui no YouTube. A importância de dar a sua liderança, a entender os processos, a saber se comunicar com os seus colaboradores e saber se posicionar. Se você sente que o seu negócio vive uma coisa parecida com essa que eu falei, se as coisas andam meio estranhas, meio desorganizado, se você sente que está trabalhando muito para os resultados que você tem, e principalmente se você não sabe por onde começar, se você realmente nem vê mais energia em mudar, marca uma conversa comigo. Eu tenho certeza que até mesmo uma pequena reunião pode transformar o seu negócio de uma vez por todas. É impressionante, mas eu acredito sim que em 90 minutos eu vou dar uma olhada no seu negócio, nós vamos pensar ele junto e eu vou fazer apontamentos que são claros, mas que você, por estar tão mergulhado na operação, deixou para trás. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva, faça comentários. Fale, João, eu vivo essa experiência aqui. Você acabou de falar o relato que eu vivo diariamente. Fala nos comentários, se inscreva, conheça o meu trabalho na Juvi Consultoria, no meu site, no meu Instagram. Enfim, sejam muito bem-vindos. E se você quiser e acreditar que pode melhorar o seu negócio com uma reunião, e você pode, não deixe de marcar.